Boa noite, Edenilson. Na situação que estava o Inter antes do jogo, né, pegando um time que está brigando para não ser rebaixado, ali na zona da confusão, o Inter podendo abrir uma vantagem de 4 pontos na liderança, e o jogo se desenrola como foi, com lances estranhos. O Abel falou em erros em tomadas de decisão. Como é que essa derrota, da forma como foi, com o cenário como estava desenhado, com essa possibilidade de vantagem, como é que essa derrota afeta vocês, ou ela não afeta? O que você tem a dizer do aspecto anímico do grupo depois desse jogo, como ele aconteceu aqui no Beira-Rio? Boa noite. Realmente um jogo com lances estranhos, né mesmo? Concordo. Mas temos que levar como aprendizado, né? Numa fase dessas. A gente sabe e conversa como grupo o quanto o detalhe faz diferença, alguns detalhes. Já vencemos jogos assim também, né? Então, a gente não pode culpar ninguém porque chegamos aqui juntos, somos líderes juntos como grupo, como equipe, seja com o Kudê fomos líderes, com o Abel engatamos sequência de vitórias. Então, como eu falei, serve como aprendizado para não se repetir mais. Boa noite, Edenilson. Edenilson, a história recente do Inter é marcada por derrotas e desclassificações, né? Tanto essa temporada, o de 2020, né? 2019 perde a final da Copa do Brasil. Quando o Inter chegou mais perto agora, da sequência difícil para ser campeão, o jogo mais fácil o Inter perdeu para o Sport, de todo o cenário. E perdeu com 2 gols evitáveis. Uma linha de pensamento dizia que o Inter não tinha elenco grande para conseguir reabastecer. O elenco era curto. Outra linha de pensamento dizia que não. O elenco não era curto, é suficiente. Se o elenco é suficiente, Edenilson, por que dá esses bloqueios? É por parte mental, intelectual ou qualidade técnica? Boa noite. Então, acho que essa questão de eliminações e derrotas, isso depende muito. Acho que para ser derrotado tem que chegar, para se perder uma final tem que chegar até ela, tem todo um processo. Não que a gente se conforme com a derrota, mas é um jogo. Não quer dizer que o Sport, teoricamente, seria o mais fácil, são 11 contra 11 e no final ficaram 11 contra 10. Contra o São Paulo, todos falavam que já tínhamos perdido o jogo. Então, cada jogo é um jogo. A gente não pode entrar achando que porque é um time da zona já venceu o jogo, ou é porque é um time que está na nossa frente, que hoje não tem ninguém, vai ser um jogo difícil. Cada um busca uma coisa no campeonato e a gente tem que ter ciência disso. Como eu falei, os detalhes fazem a diferença, fizeram praticamente em todas as rodadas. Vimos o Flamengo sofrendo um gol assim também, parecido com esse nosso, e foi agora, né? Foi tão próximo. Então acho que a gente tem que usar tudo isso como aprendizado para que não se repita. Só isso. Edenilson, boa noite. 2 perguntas. Eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre qual era o ambiente que se tinha agora no vestiário no pós-jogo, como é que vocês assimilaram a derrota, e uma extra, sobre a tua combinação, especialmente pelo lado direito, com o Rodinei, a ampliação das jogadas de vocês pelo lado direito, como é que tem sido essa adaptação para ti? Então, o vestiário, a gente sabe que deixou escapar uma chance de abrir uma vantagem, mas ressaltamos entre a gente que continuamos líderes, fizemos por merecer essa liderança, né? Não à toa, ficamos, se não me engano, 12 jogos sem perder, não queríamos ter perdido, infelizmente por circunstâncias do jogo e etc., alguns erros nossos, não é erro individual, é erro coletivo, erro do grupo. Acho que sempre alguém pode estar ali para corrigir o erro, então não existe erro individual, a gente poderia ter corrigido. Então é conversar com o professor Abel para acertar essas coisas. Como eu falei, somos líderes, podemos corrigir, estamos na frente e vamos jogar com todos de igual para igual. Bom, Edenilson, boa noite. Você falou aí, né, lances estranhos, né, coisas diferentes que a gente não está acostumado a ver e acabam sim decidindo. Teve, por exemplo, aqui, acho que você até tentou lembrar ali, aquele jogo do Botafogo, que o cara descuidou e o Yuri foi esperto lá e fez o gol. Bom,
passou, o jogo do Sport não tem mais volta, restam 3 partidas, né, que é o Vasco, o Flamengo e o Corinthians lá na última rodada. O Inter tem que fazer alguma coisa diferente do que vinha fazendo até chegar na noite de hoje, né, em função do tropeço, né, o que se faz nesse momento, você que é um dos caras mais experientes, uma das lideranças do grupo, o que tem que fazer a partir desse momento para retomar, digamos assim, o trilho e correr essas rodadas finais, porque o Inter, como você disse, está na primeira colocação ainda. Não falei ainda, né? Falei, estamos na primeira colocação. Ainda parece que vamos perder a qualquer momento. Eu afirmei que estamos na frente. Como eu falei, é aprendizado, né, cara? Tudo é aprendizado. Aprendemos com o do Botafogo, aprendemos no Grenal a não desistir, viramos o jogo nos acréscimos. Estamos na frente, não vamos desistir agora, não vamos jogar a toalha se estamos na frente, né? Não estamos brigando para não cair, estamos brigando pelo título, que o clube não vence há 41 anos. Infelizmente, hoje saímos derrotados, né? Como a gente falou, por gols estranhos, mas como eu falei também, gols que poderiam ser evitados, ser corrigidos, e é isso que a gente tem que fazer, corrigir. Temos 3 jogos importantíssimos e que esses erros não podem mais se repetir. Edenilson, eu queria que você falasse um pouco sobre a ausência do Patrick para o próximo jogo contra o Vasco. E também você já conversou com ele sobre o lance, que ele levou o cartão amarelo. O árbitro deu simulação e o Patrick parece que ficou bem indignado. O que ele falou sobre esse lance? Eu queria que falasse sobre o tamanho da ausência dele para um jogo decisivo como o que o Inter tem no domingo. Boa noite. Então, esse também foi um lance estranho do jogo, porque não lembro a última vez que um árbitro deu um cartão por simulação, ainda mais agora com essa nova, com o VAR. Não lembro, realmente não lembro do último cartão que deu por simulação. Não sei se na nova regra não tinham tirado esse cartão, porque realmente não vi. É uma perda grande, né? Um jogador de extrema qualidade, tem sido muitas vezes o desafogo do nosso time, fez o gol hoje. Mas tenho certeza que o professor Abel já está pensando nisso. Temos 3 dias aí para trabalhar nesse jogo. O Vasco também tem suas pretensões no campeonato. E como eu falei, a gente tem que aprender com o jogo de hoje para não se repetir mais. Edenilson, se o Inter buscar a recuperação no que diz respeito a vitórias já de forma imediata, vai ser contra o Vasco domingo. E aí leva uma decisão para o Maracanã contra o Flamengo. O Inter tirou a liderança do São Paulo quando este foi o líder. Você entende que nesse momento a pressão pelo tropeço de hoje, ela muda de lado e vem com muita força para o lado do Inter, que vê um Flamengo chegando, e o Inter é o líder, está a 1 ponto, mas o Flamengo tem essa, digamos, vantagem de decidir no Maracanã na penúltima rodada contra o próprio Inter no confronto direto? Boa noite. Acho que isso a gente deixa para o final do campeonato, né? Temos um jogo importantíssimo contra o Vasco. Eles também perderam hoje, estão numa situação delicada. Então a gente tem que respeitar o momento do adversário, o momento do campeonato, o nosso momento. Fizemos 1 ponto de 6 dos 6 últimos. Então a gente tem que conversar, acertar o que tem que ser acertado, trabalhar em cima da equipe do Vasco e pensar somente no Vasco. Edenilson, boa noite, tudo bem? Tu vens falando realmente do aprendizado, né? Que tem que aprender na vitória e na derrota e projetando exatamente que deve ser um jogo mas também complicado contra o Vasco. Eu vi o Inter hoje querendo resolver dentro dos primeiros 25 minutos, até a expulsão ali do Wendel, querendo resolver e aí não conseguiu abrir o placar. Esse aprendizado passa exatamente por vocês, assim, os experientes, em saber conduzir a partida, jogar o jogo, lá projetando o jogo contra o Vasco. Boa noite. Não, isso de resolver a partida no início é uma característica do nosso time, né? Foi durante o campeonato todo, a gente sempre falou que os primeiros 15 minutos eram importantíssimos durante a partida, entrar ligado, e é uma coisa que a gente ficou o campeonato todo. E lógico que uma expulsão, ela sempre condiciona
sempre, na maioria das vezes, condiciona o resultado. Mas como eu falei, foi um lance besta, um lance bobo, um escanteio a nosso favor, que poderia ter sido corrigido de várias formas, e é esse o tipo de aprendizado que a gente tem que ter para não errar em outras ocasiões.